Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Diálogos. O entrevistado de hoje é um especialista, está lançando uma cátedra sobre inteligência artificial na USP. Vamos ver quem é ele. Glauco Arbix, sociólogo, vai ser lançado aqui, ele vai estar à frente na terça-feira, uma cátedra sobre inteligência artificial responsável na USP e é associada ao Google. O que é isso, Glauco? Obrigado por ter vindo. O que é uma cátedra USP-Google? Olha, Mário, primeiro, obrigado por ter me convidado, aos seus telespectadores. A cátedra é um recurso que a Universidade de São Paulo utiliza, em especial o Instituto de Estudos Avançados, para ampliar suas conexões com a sociedade, com as empresas, com outras universidades. As cátedras variam, são estruturas que são formadas para abrigar pesquisas, trazer professores visitantes, especialistas de todas as áreas, desenvolver formas de interdisciplinaridade, quer dizer, fazer com que as diferentes áreas conversem e compreendam melhor o mundo e, no caso, especificamente, a inteligência artificial, que tem muita coisa misteriosa, né, Mário? Vou mostrar aqui o livro que o Glauco Arbix coordenou e que é uma série de ensaios sobre inteligência artificial do ponto de vista brasileiro, tecnológico, geopolítico, relações com o Estado, regulação da inteligência artificial. Eu li alguns dos ensaios, professor, e aí tem muito de geopolítica e a questão do Trump. Como é que os Estados Unidos estão se descolando do mundo, se isolando e impedindo a regulação da inteligência artificial. Você está associado ao Google, que é uma das grandes empresas que o Trump protege. Como funciona isso agora? Não tem uma contradição? Veja, a Universidade de São Paulo é uma instituição pública de pesquisa altamente reconhecida. E a Google é uma empresa que é a liderança mundial na área de inteligência artificial. Nós queremos aprender com eles e achamos que nós temos também o que oferecer para a Google, inclusive para que a Google aprenda conosco, certo? O Trump é um fenômeno que está sacudindo as relações no mundo inteiro. Ele protege as suas empresas de uma maneira muito agressiva, em especial as empresas de inteligência artificial, porque ele está transformando essas empresas em armas geopolíticas. Ele está numa disputa ferrenha com a China, está tentando retomar a liderança americana de uma forma impositiva, uma forma guerreira, de uma forma adversativa, certo? É isso que ele está fazendo no mundo inteiro. E a inteligência artificial, para ele, é um componente-chave que pode levar os Estados Unidos a recuperar e a reafirmar a sua liderança. Com isso, ele pretende trazer debaixo das suas asas todas essas empresas. Se elas vão ficar lá ou não, se ele vai permanecer por um longo período, ninguém sabe. É normal que as empresas não gostem de brigar com o governo, claro, no mundo inteiro, claro. Nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem em nenhuma parte do mundo. Agora, lembre-se, nós temos a universidade tem autonomia universitária, tem diversidade, e a Google sabe respeitar esse tipo de relação. Nenhum de nós é criança, nós somos instituições maduras e queremos ter um relacionamento muito aberto e claro. Aquilo que a gente pensa será falado.
aquilo que a Google pensa e faz será falado e feito, entende? Não tem muita conversa. Nós não temos como, e nem queremos interferir na estratégia deles, e imagino que nem eles querem modificar o DNA da universidade, certo? Um dos ensaios, escrito por você e por um outro professor, fala que o Brasil pode se beneficiar da guerra entre... Guerra no sentido tecnológico, entre a China e os Estados Unidos. Como isso aconteceria? Porque também fica, você lendo esse livro, fica mais ou menos claro que o Brasil está ficando para trás. O Brasil não... Veja, o Brasil tem estrutura para avançar. O Brasil tem gente para avançar. Tem pouca estrutura, no caso, toda a infraestrutura digital, entende? Mas eu acredito que a gente tem um futuro pela frente, se a gente conseguir agir rapidamente. Nem sempre a gente consegue. Tá? Isso depende muito de políticas públicas, de decisão de governo. Mas acho que um movimento de mobilização de universidades e de empresas poderia levar o Brasil a acelerar e ocupar um lugar. Eu vejo muita oportunidade que surge na disputa entre China e Estados Unidos. Eu não acho que o Brasil está fadado a escolher os Estados Unidos ou a China. Tem que se alinhar com um deles obrigatoriamente. Eu acho que não. Mas tem um caminho próprio para trilhar, você acha? Veja, possível? Tem que construir um caminho, porque se constrói um caminho próprio, Mário, consegue se beneficiar daquilo que os dois podem, porque o Brasil é importante para os dois países. Essa é a questão de fundo. O Brasil é importante para a China é a grande parceira comercial do Brasil, e o Brasil, tradicionalmente, é importante para os Estados Unidos. Então, aqui eu acho que tem formas de se beneficiar. Dou um exemplo bem claro para você. Se você pensar em terras raras, por exemplo, ou em data centers, que é um pouco a discussão, data centers para abrigar aquele volume gigantesco de informações que alimentam a inteligência artificial. Nos dois casos, data centers, agora o Brasil tem uma política, uma isenção, facilidade para importação, e o Brasil tem energia, inclusive de fontes renováveis, coisa que não é uma fonte abundante no mundo. Então, é um atrativo grande. O Brasil tem mercado. Segundo lugar, terras raras, o Brasil tem grandes volumes que estão lá embaixo da terra. O Brasil não tem condições porque não tem tecnologia para isso. Mas pode ter, e pode ter rapidamente. Dá para trocar? Dá para trocar. Vamos trabalhar, você extrair, refinar esses metais mais raros, e tem uma outra parte que são os metais críticos, né? E, ao mesmo tempo, você pode trocar por conhecimento, por laboratórios. Então, acho que tem um jogo que pode ser jogado. A diplomacia pode fazer isso, o governo brasileiro pode fazer isso, no sentido de aproveitar. Nós temos que potencializar aquilo que o Brasil tem. Podem avançar? As empresas que podem avançar. O Brasil não tem empresas gigantescas, mas tem empresas razoáveis aqui no Brasil que trabalham na área de inteligência artificial. Mais importante ainda, Mário, o Brasil está vivendo uma situação muito especial com um boom de pequenas empresas e de startups em várias áreas. Se olhar a agricultura hoje, Mário, se você olhar a área de serviços, se você olhar a parte das chamadas fintechs, na área de bancária, financeira, você vai ver que o Brasil está com centenas e centenas de pequenas empresas que são muito dinâmicas. Nós não temos condições de competir, acredito eu, pelo menos por enquanto, se você tratar dos grandes modelos de linguagem. Sim. Fazer algo parecido com o ChatGPT ou com o Gemini da Google. Mas isso, pouquíssimos países do mundo conseguem competir nesse nível. Porque você tem Estados Unidos e China e depois você tem o resto. Não, tem a Índia, que é uma coisa grande. Você tem parte da União Europeia também é grande. Veja, Estados Unidos, China, depois você tem Reino Unido, alguns países europeus, em especial a França, depois você vai ter um bloco já que vem de outro nível. Você vai ter Suécia, você vai ter Canadá, você vai ter Austrália, você vai ter Índia, certo? Mas a distância entre os dois primeiros e os outros ainda é muito grande.
muito grande, em todos os níveis, de controle e de domínio dessa tecnologia. Isso é super importante para a gente, por isso que os dois são um alvo, por isso que eles estão disputando, porque são aqueles que têm condições, acreditam eles, de dar um salto gigantesco e criar aquilo que eles gostariam, que é uma inteligência artificial superior aos humanos, certo? Não acho que isso vai dar muito certo, mas em todo caso é assim que a pesquisa, nessa direção que a pesquisa caminha, Mário. Eu acho que dá para a gente aproveitar, acho que nós temos condições. O Brasil é o 13º, 14º produtor mundial de artigos científicos. O Brasil tem condições de trabalhar a sua infraestrutura. Acho que nós estamos posicionados e vale a pena investir, porque essa tecnologia é absolutamente transformadora. E está numa encruzilhada. Está numa encruzilhada porque ela oferece riscos, ao mesmo tempo ela tem um potencial na área de saúde, educação, para a gente resolver problemas históricos, né, de países como o nosso, que são países em desenvolvimento. Agora, é preciso trabalhar com ética e responsabilidade. Por isso que a gente acredita que a cátedra que nós estamos montando, ela tem um valor não apenas para a USP, não apenas para o Estado de São Paulo, tem um valor nacional. A gente acha que a gente está abrindo um caminho muito grande para as universidades e está abrindo um caminho para a pesquisa brasileira. Né? Acho que nós podemos trilhar e transformar essa iniciativa num ciclo virtuoso bastante interessante. Tá certo, nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo e já voltamos para falar de inteligência artificial com Glauco Arbix, que vai estar na cátedra sobre inteligência artificial Google USP. Já voltamos. Voltamos com o professor Glauco Arbix, que é o coordenador científico da Cátedra sobre Inteligência Artificial da USP e Google, que vai ser inaugurada, enfim, começar na terça-feira. No livro, você escreve, e há outros artigos, sobre a questão do desemprego, porque a inteligência artificial vem e arrasa, pega emprego, não precisa mais o ser humano, porque ele junta dados e tal. E você diz o contrário, olha, dá para bolar um esquema de inteligência artificial que empregue gente. Eu não entendi, como é que faz isso? Veja, Mário, se você olhar a inteligência artificial, você vai ter gente que acha que nós vamos chegar ao paraíso de carruagem, certo? Uhum. Ou então que nós vamos para o inferno rapidamente. Eu não concordo com nenhuma das duas visões, porque eu não aceito aquilo que se chama mais tecnicamente de determinismo tecnológico. A inteligência artificial está nascendo, ela é um terreno em disputa. As empresas dizem que sabem muito bem para onde ela vai, sabem o seu futuro, não sabem exatamente para onde vai. Ninguém pode prever exatamente os passos que estão dados. Veja, em 2017, uma equipe da Google desenvolveu a tecnologia Transformer, que está na base do ChatGPT, mas não foi a Google que lançou o ChatGPT, foi a OpenAI, foi outra empresa. Então, o curso está aberto. O que eu acho é que se nós continuarmos com essa busca de substituição permanente das pessoas, que tem um apelo forte para as empresas para cortar custo e cortar gente, cortar postos de trabalho, aí, meu filho, aí a situação vai ficar bem feia para todo mundo. Bem feia. Agora, você tem condições de trabalhar tecnologias que ajudem a ampliar as nossas capacidades. Isso significa que você tem que investir em áreas que são geradoras de empregos, tem que investir em áreas em que você aponta novas capacidades. Por exemplo, você pega toda a base da área de saúde, a enfermagem, a parte de logística, a parte dos técnicos. Eles podem tranquilamente, com assistência da inteligência artificial, ocupar posições que hoje estão nas mãos, estão concentrados nos médicos. Entende? Você vai deslocar os médicos? Não necessariamente. Você vai
conseguir ter uma situação muito mais equilibrada no mercado de trabalho, porque você permite que aqueles que estão debaixo da pirâmide do mercado, no caso, a parte que mexe, que movimenta, de fato, o sistema de saúde, subir, ascender e fazer coisas que eles não fazem hoje. Então, é assim que eu vejo. Eu sou sociólogo, eu vejo a tecnologia dessa forma. Ela tem que fazer a gente fazer aquilo que nós não fazemos, e não fazer aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós sabemos fazer bem não precisa de tecnologia. Agora, aquilo que eu não consigo fazer, ou que é perigoso, ou que é muito difícil, e se eu conseguir desenvolver com o auxílio da inteligência artificial, fantástico, o mundo pode dar um salto. Nem sempre as pesquisas vão nessa direção. As pesquisas vão muito na direção de atender o mercado, de atender reivindicações das empresas que sempre olham para custo, né? Sempre olham para cortar aquilo que é mais importante, que está localizado no seu trabalhador. Esse curso, acredito, se ele se desenvolve, que é um pouco o que está desenhado, não vai dar certo, porque a humanidade vai entrar numa encruzilhada muito grande. E da encruzilhada ela pode entrar num beco sem saída. Porque, veja, o mundo que se desenha nesse nível é um mundo em que poucos terão bons empregos, bem remunerados, e uma legião de pessoas sem nada. Então, você tem uma desigualdade gigantesca. Bom, Mário, você sabe que nós não precisamos de tecnologia para aumentar a desigualdade, é só deixar isso aí. A desigualdade já é uma ferida enorme, em especial para países como o Brasil, entende? Né? Então, eu acredito que nós temos que batalhar com todas as forças que nós temos para fazer com que essa tecnologia, que é uma das mais poderosas que a humanidade já criou, ajude a humanidade, não atrapalhe ou faça mal para ela. Esse é o ponto. Mas a coisa do desemprego, você, em muitas situações que você recorre à empresa, ao banco, ao serviço, né, você não fala mais com pessoas. Vem a inteligência artificial e te responde, e muitas vezes... Melhor. Mas você está desempregando, você está vendo que dali para dentro está desempregando. E... não vejo como. Você tem toda a razão, porque os sinais não são positivos no mercado de trabalho. Para mim, o mercado de trabalho é o grande nó da inteligência artificial, porque ela promove a automação muito acelerada e faz com que o desemprego seja mais presente. Então, a ideia é você conseguir desenvolver outras áreas, desenvolver novas indústrias, entende? Por que a gente fala, tem uma discussão muito forte, hoje tem uma bolha da inteligência artificial ou não tem uma bolha? Porque qual é o problema? Você tem sinais muito ruins em que uma empresa vale trilhões, ao mesmo tempo ela não está sendo rentável no mesmo nível. Então você tem um descompasso. Isso acontece em vários, acontece com a NVIDIA, acontece com várias outras empresas, com a Tesla, do Elon Musk, certo? O problema todo é o seguinte, o que está se apostando é no futuro, Mário. O investimento gigantesco, esse ano serão 500 bilhões de dólares investidos apenas esse ano em inteligência artificial. A ideia é, ela tem que entregar aquilo que está prometendo. Se não entregar, o que vai acontecer é um desequilíbrio generalizado da economia mundial. A pergunta que eu faço para você é, e se ela entrega pelo menos uma boa parte daquilo que ela está prometendo? Então, aqui você tem um terreno, mais uma vez, que não está definido. Há sinais de bolha? Claro que há sinais de bolha. Assim como há sinais enormes de que o desemprego é um desemprego muito forte e profundo que está se pronunciando. É possível superar? Acho que é possível se encontrar caminhos. Esses são desafios que vale a pena apostar, Mário. Entende? Não é só um problema de vontade. A tecnologia permite você pensar nesse tipo de relações que alteram o funcionamento da própria sociedade. Agora, você diz para mim, isso é fácil? Não, é difícil. Nós estamos tratando com empresas gigantescas. Grande parte dessas empresas, elas têm um poder maior do que muitos países.
Entende? Você está tratando com governos muito poderosos, alguns deles muito autoritários, a China com a tradição de partido único dela e o Trump agora levando uma posição muito mais de austeridade e mais próxima de um autoritarismo do que tinha antes. Então você tem uma situação que no mundo é difícil. Mesmo assim, eu acredito que há espaço para países como o Brasil, há espaço para países que tentam se encontrar e desenvolver a inteligência artificial para melhorar a vida das pessoas. Você estava perguntando, bom, mas como é que isso pode ser feito? Veja, nós não vamos competir em grandes modelos generativos, nós não temos nem poder computacional, não temos computadores gigantescos, nem data centers gigantescos, mas nós temos, Mário, a capacidade de tratar e desenvolver aplicações em vários níveis que ajudam as pessoas a virar as suas vidas de ponta cabeça para melhor, em várias áreas. Isso acontece só no Brasil? Não, acontece no Quênia, acontece na Nigéria, acontece na Índia muito fortemente e está acontecendo hoje no Brasil. Então, eu não tenho fé, eu não tenho nenhum deslumbramento pela tecnologia, né? Mas, assim como eu não acho que ela vai levar a gente obrigatoriamente ao desastre. Mas eu quero lutar até o último minuto, Mário, para que a nossa pesquisa se oriente para fazer uma IA responsável, que é o nome da nossa cátedra, e que essa inteligência artificial ajude as pessoas e não piore a nossa vida. Uma última pergunta. Como é que se regula isso? Porque é um problema mundial e é um problema dentro dos países. Como é que você regula a competição, evita o monopólio? A União Europeia fez uma multa com o Google, uma coisa extraordinária. E como é que você protege o usuário, as crianças? Tem aí a coisa do discurso do ódio. Como é que você regula tudo isso? A regulação é sempre muito difícil, ela sempre foi muito reativa, tradicionalmente. Fica mais difícil agora porque, dada a rapidez da inteligência artificial, a evolução é muito veloz e você nunca sabe exatamente, você não consegue se anteceder, se antecipar diante da evolução da inteligência artificial. Mas eu acredito que há formas de você minimizar os impactos negativos. Hoje nós não podemos, nós estamos trabalhando, Mário, com uma legislação, o mundo inteiro, a única exceção, a União Europeia, mesmo assim, ela não tem capacidade de fazer valer para todos os países que eles precisam, essa legislação precisa ser aprovada. O mundo inteiro trabalha com uma legislação que foi feita antes da inteligência artificial. É verdade. Então a gente fica meio, tudo puxadinho, entendeu? Claro, nós não estamos totalmente desprotegidos, mas ao mesmo tempo nós não temos uma legislação adequada ao momento e à tecnologia que nós estamos tentando desenvolver. Acho que há formas de você proteger as crianças. A Austrália, por exemplo, Mário, ela proíbe o acesso de menores de 14 anos às mídias digitais. Eles não podem acessar. Você tem que ter sistemas com uso de fotografia, tem várias maneiras de você fazer isso, para evitar que as crianças entrem em contato com plataformas que muitas vezes podem aprofundar depressão, distúrbios. Geralmente pega os mais vulneráveis. Veja, você pega esse caso que aqui no Brasil ficou famoso, dessas tecnologias chamadas tecnologias de luto. Né? Aqui no Brasil ficou famoso porque trouxeram de volta a Elis Regina. Bom, tudo bem, todo mundo, a gente percebia, mas a realidade é a seguinte, a legislação diz que é a família que detém essa autorização para liberar ou não. Mas a pergunta é o seguinte, a Elis Regina gostaria de estar numa... Claro. Certo? Né? A mesma coisa aconteceu recentemente com o Vladimir Herzog. Que foi, a voz dele apareceu.
Pois é, então a pergunta é, bom, mas ele está autorizando, ele gostaria, eu não gostaria, por exemplo, né? Agora, isso, a gente até ri das situações, agora, tenta imaginar uma criança de 7, 8, 9 anos que perdeu o pai, a mãe, e que consegue, numa plataforma dessa, trazer de volta, né? Porque é isso que elas fazem, com 30 segundos, um minuto de vídeo, elas reconstroem a figura que já morreu e coloca na boca pelas entrevistas, pelo material que você fornece, e ela consegue dialogar. Agora, você imagine uma criança... Tendo que enfrentar essa situação. Imagine uma criança que já está em situação de depressão. Ou idosos. Você sabe o que significa viver em grandes cidades, a solidão, entende? Né? Ou mesmo adolescentes que acabam abandonando os amigos das escolas para ficar apaixonados por plataformas, entende? Por algoritmo. Uhum. Como é que a sua namorada, ou seu namorado, ele é loiro, tal, mas você vê ele, não, ele é cheio de fiozinho, tal, entende? Você percebe? Como é que funciona essa relação, entende? Então, proteger a sociedade é vital para a gente. E tem muita gente, o Trump é o primeiro, que opõe a regulação à inovação, à criatividade. Tem que deixar aberto para inovar. Tem que deixar aberto. Mas, veja, historicamente não tem precedente isso. O setor de saúde no mundo é o mais inovador e, ao mesmo tempo, é o mais regulamentado. A regulamentação, na verdade, ela impulsiona a inovação. Claro que tem regulação tão rígida que ela atrapalha. Mas não é o caso. O setor da aviação é a mesma coisa. O motor não pode emitir ruído, você tem que utilizar menos combustível. A pesquisa te leva a produzir motores melhores, a conceber novos materiais, fazer os aviões, entende? Na área de saúde isso é típico. Então, não há oposição entre inovação e regulação. E a regulação. Agora, muitos governos acham que há, porque eles querem a qualquer preço vencer uma disputa que está colocada no jogo da geopolítica, entende? O Brasil tem essa tradição. O Brasil tem essa e outras, Mário. Vamos ter que encerrar, Glauco, porque já estouramos aqui uma barbaridade o tempo. Boa sorte com a nova cátedra de inteligência artificial e convido os telespectadores a acompanhar. É uma coisa vital o que está acontecendo na tecnologia, computadores e inteligência artificial. E agora temos pelo menos uma clareza relativa do que pode acontecer, principalmente esse livro aqui. Voltamos na próxima sexta-feira aqui no programa Diálogos, ao vivo na